Lewis Hamilton fez uma declaração que pode redesenhar o cenário da Ferrari. Depois de semanas enfrentando problemas, confusão nos bastidores e desempenhos abaixo do esperado, ele finalmente identificou algo dentro do carro que ninguém havia notado até então. Uma constatação concreta, específica e que já apresenta sinais reais de progresso. Portanto, antes de explorarmos todos os detalhes surpreendentes dessa revelação, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e acompanhe até o final, pois o que Hamilton percebeu pode ser o ponto de virada da equipe italiana nesta temporada. À primeira vista, o Grande Prêmio disputado em Miami não teve nada de extraordinário. Hamilton largou da 12ª posição e finalizou a corrida em sexto. A Ferrari, por sua vez, enfrentou mais uma vez problemas com decisões estratégicas duvidosas e gestão de tráfego entre seus pilotos. Contudo, por trás desse resultado aparentemente medíocre, algo muito mais significativo começou a surgir. Uma mudança de postura, uma nova energia e, acima de tudo, um avanço técnico no carro que Hamilton descreveu como se estivesse finalmente ganhando personalidade. Pela primeira vez no ano, Hamilton afirmou ter sentido uma verdadeira sintonia com o carro. Não se tratava apenas de aderência ao asfalto ou de velocidade em reta. Foi algo mais profundo, uma sensação de alinhamento técnico que pilotos de alto nível como ele precisam para alcançar a performance máxima. Segundo suas palavras, após superar os carros mais lentos, o veículo começou a responder de maneira inédita, transmitindo vida, equilíbrio e competitividade. Para alguém como Hamilton, que se apoia intensamente no feedback do volante e na precisão das entradas de curva, essa mudança representa um salto gigantesco. Ainda mais relevante foi o fato de Hamilton ter confirmado que a Ferrari finalmente conseguiu identificar a causa principal da queda de desempenho que vinha sendo observada. Após diversas etapas marcadas por instabilidade, nas quais o carro apresentava comportamento irregular durante a classificação e perdia constância nas corridas, a equipe agora afirma ter localizado exatamente onde está o problema. De acordo com o próprio piloto, o defeito foi detectado, e agora resta apenas aplicar a correção. Ele relatou que o desempenho caiu nas últimas provas, mas o motivo já foi compreendido e o ajuste está por vir. Em um ambiente como o da Fórmula 1, onde a precisão é tudo, essa clareza de diagnóstico é extremamente promissora. Esse avanço representa uma ruptura importante com o discurso genérico que a equipe vinha mantendo desde o início do campeonato. Até pouco tempo atrás, tanto os engenheiros quanto os próprios pilotos falavam em análises em andamento e abordagens experimentais. Expressões como "estamos investigando" ou "estamos tentando outras soluções" dominavam as entrevistas. Desta vez, a narrativa mudou completamente. O problema foi localizado, uma solução está sendo desenvolvida, e Hamilton sente essa evolução diretamente no desempenho em pista. Aparentemente, essa melhora está relacionada à forma como o carro interage com os pneus, especialmente na capacidade de manter a temperatura ideal da borracha e assegurar aderência na traseira durante os stints. Em corridas anteriores, Hamilton havia reportado instabilidade ao atacar curvas, um efeito atribuído tanto ao assoalho quanto ao equilíbrio aerodinâmico. O carro perdia a dianteira de forma imprevisível, ou saía de traseira com frequência. Porém, no circuito de Miami, ao rodar com pista livre, ele notou uma aderência progressiva e uma estabilidade que transmitiram confiança. Pela primeira vez, ele não lutava contra a máquina. Ele estava comandando ela. Infelizmente, esse momento de clareza foi prejudicado pelo velho problema da Ferrari: a hesitação em decisões estratégicas. Mesmo com pneus em melhor estado, Hamilton ficou preso atrás de outro carro e precisou pedir autorização para ultrapassar. A resposta da equipe demorou, e quando finalmente liberaram a manobra, a janela ideal de desempenho dos compostos já havia passado. Em condições quentes como as da Flórida, uma única volta com ar sujo e desgaste acima do ideal pode comprometer completamente os pneus. E foi isso que aconteceu. O ex-piloto Jenson Button, que comentava a corrida, afirmou que Hamilton sequer deveria ter precisado perguntar. Essa decisão já deveria ter sido estabelecida antes da largada.
Apesar disso, Hamilton não deixou que esse contratempo tomasse conta da narrativa do final de semana. Ele evitou críticas públicas. E mesmo quando foi questionado sobre as mensagens sarcásticas no rádio, respondeu com tranquilidade, dizendo que foram apenas reações momentâneas. Ele chegou a minimizar qualquer frustração, dizendo que prefere lidar com essas questões internamente e continuar contribuindo com o progresso do time. Essa abordagem representa uma mudança significativa na postura do britânico desde o início da temporada. Não se trata mais de adaptação. Agora é uma fase de lapidação de um carro em que ele finalmente começa a confiar. Fontes próximas à sede da Ferrari afirmam que Hamilton tem desempenhado um papel mais ativo nas últimas semanas, participando mais intensamente das reuniões de engenharia, pressionando por ajustes técnicos e aplicando sua vasta experiência acumulada nos anos anteriores na Mercedes. Sua presença está sendo sentida não só na garagem, mas em todo o processo de desenvolvimento do veículo. O monolugar está evoluindo lentamente de forma a se adequar ao estilo de pilotagem de Hamilton. Ainda há pontos a serem otimizados, especialmente em curvas de baixa velocidade e em frenagens com comportamento irregular. No entanto, os fundamentos técnicos estão se solidificando. A expectativa interna é de que a próxima atualização, prevista para ser introduzida nas próximas 2 etapas, seja capaz de tratar diretamente as dificuldades relatadas pelo piloto. Esse novo pacote deverá incluir um assoalho com nova configuração, alterações no difusor e modificações no sistema de suspensão traseira, tudo voltado para melhorar a tração e a consistência aerodinâmica. Caso essas mudanças entreguem o que os dados e os simuladores indicam, a experiência positiva de Hamilton em Miami poderá ter sido apenas o início de uma curva ascendente. No entanto, de nada adiantará esse progresso se a equipe continuar errando em suas execuções. O plano de corrida segue sendo um ponto frágil. A comunicação precisa ser mais ágil. O time precisa antecipar cenários e não apenas reagir aos acontecimentos. Isso porque as peças da engrenagem estão começando a se alinhar. Hamilton reencontrou o ritmo. O equipamento está começando a corresponder. Os engenheiros localizaram os pontos fracos. Mas a Fórmula 1 não perdoa hesitações. As diferenças são medidas em milésimos, e cada decisão errada pode custar muito caro. A Ferrari não pode continuar desperdiçando resultados por falta de assertividade. O momento é agora. Se Hamilton conseguir levar essa nova sensação para os circuitos de Imola, Mônaco e Canadá, locais com características completamente distintas, então ficará evidente que não foi um evento isolado. Será a confirmação de que a mudança é real, e quando Hamilton dispõe de um carro em que confia de verdade, seu histórico mostra claramente do que ele é capaz. Essa não era a história que todos esperavam contar depois da etapa em Miami. Em termos estatísticos, nada chamou a atenção. Um 6º lugar, falhas na estratégia e mais uma corrida em que a Ferrari não conseguiu disputar posições com os líderes. Superficialmente, foi só mais do mesmo. Mas nos bastidores, algo sutil e ao mesmo tempo muito relevante começou a tomar forma. E embora não tenha aparecido nas manchetes ou nos resultados oficiais, esse pode ter sido um momento-chave na parceria entre Hamilton e Ferrari. Porque o que aconteceu na pista norte-americana não se resume a pontos conquistados ou manobras ousadas. Nem sequer foi sobre falhas operacionais, embora elas existam. Trata-se de conexão. Pela primeira vez nesta temporada, Hamilton começou a criar um vínculo com a máquina que comanda. Ele não apenas aceitou o carro, ele passou a entendê-lo, a sentir seu comportamento e a confiar nele. Esse tipo de relação entre homem e máquina não pode ser fabricado. Ela simplesmente acontece ou não acontece, e até agora não tinha acontecido. É comum ignorar situações como essa quando não há troféus envolvidos. Mas no universo da Fórmula 1, progresso nem sempre se traduz em pódios. Às vezes, ele se manifesta nos bastidores, em uma reunião pós-corrida, em palavras sutis de um piloto, no tom com que ele descreve a pilotagem. E no caso de Hamilton, esse tom mudou. A frustração desapareceu. A dúvida deu lugar à certeza. Uma sensação de avanço tomou o espaço que antes era dominado pela indecisão.
As implicações disso para o restante da temporada podem ser gigantescas. Se Hamilton finalmente encontrou a base de que precisava, e se a Ferrari realmente está agindo com precisão sobre os problemas identificados, então o horizonte se abre. Os objetivos passam a ser outro. O espírito da equipe muda. Não se trata mais de resistir. Trata-se de construir, de melhorar. E com um piloto do calibre de Hamilton, esse processo tende a ser muito mais rápido. Seu passado comprova isso. Dê a ele um carro confiável e responsivo. E ele não apenas se destaca. Ele se transforma, fica letal, calculista, capaz de entregar desempenhos que poucos no grid conseguem reproduzir. Este é o Hamilton que a Ferrari trouxe para liderar seu retorno ao topo. E finalmente essa versão está começando a surgir. O fim de semana em Miami não foi espetacular em números, mas pode ter sido o início de algo ainda mais valioso. Um alicerce, e em uma categoria onde milésimos decidem campeonatos, uma base firme pode ser a chave, porque com compreensão técnica, direcionamento claro e o estado mental certo, um final de semana promissor pode se transformar em uma revelação. E uma revelação pode gerar impulso, e o impulso, por sua vez, leva a vitórias. Talvez seja este o início dessa jornada. Discreta, inesperada, mas carregada de potencial. Se a sensação que Hamilton teve em Miami puder ser reproduzida, aprimorada e mantida, então este será lembrado como o ponto de partida, não de uma recuperação, nem de uma sequência dominante, mas do nascimento de uma convicção. A crença de que, com Hamilton no comando, a Ferrari finalmente começa a trilhar o caminho certo.